Então, olá, boa noite a todos. Olha, sexta-feira é um dia complicado, né, na cidade, né? Muito bem. Eu vou, só para ficar um pouco mais livre aqui, eu vou deixar um pouco afastado. Muito bem. Esse tema de hoje, ele na verdade nasceu de um estudo que acontecia nos grupos mediúnicos da FEB, né? De terças-feiras à noite. Eles sempre leem, né, estudam as obras de André Luiz e particularmente, e aí as pessoas vão se incumbindo de estudar capítulos da obra no curso desse estudo mediúnico, né, na preparação do trabalho mediúnico. E eu me recordo que eu fiquei responsável por um capítulo da obra Ação e Reação, né? Quem já leu essa obra? Bom saber que muitas não leram ainda. Muito bem. Quando as cartas de Chico Xavier trocadas com os presidentes da Federação Espírita Brasileira no curso das décadas de 40, 50 e 60 foram selecionadas, algumas delas, alguns trechos, e publicados numa obra chamada Testemunho de Chico Xavier, o que se descobriu? Que a elaboração da coleção de André Luiz era extremamente complexa. Complexa como? Chico começava a psicografar uma obra e de repente André Luiz dava uma sumida, né? E aí o Chico perguntava para o Emmanuel, onde é que está André Luiz? E aí olha o que o Emmanuel dizia, ele está conversando com as pessoas a que ele responde em nosso lar para pedir autorização sobre certos temas, se ele pode ou não trazer ao homem essas informações. E isso aconteceu em várias obras e algumas de forma mais intensas, né? O que Ação e Reação chama a atenção? Muito bom que muita gente não leu esse livro, então não vou falar. Essa obra, ela é construída em cima de um... Fala. Esse livro, gente, é construído em torno de um segredo que só é revelado, não vou dizer qual capítulo, tá? Mas aparece, há um segredo que ronda essa história. Então, para André Luiz conseguir escrever esse livro, ele precisou fazer o quê? Eu tenho que construir uma narrativa em que eu não possa revelar o que está acontecendo nos bastidores dessa história, que envolve vários personagens apresentados, para que eu possa, ao final, mostrar que segredo é esse. E esse segredo, ele tem a ver com o personagem principal da obra, que se chama Silas. Eu vou até fazer um negócio aqui. O tema de hoje, ele abarca uma dimensão que é nova no movimento espírita, no que diz respeito à profundidade de questões de natureza emocional, né? Que têm sido profundamente exploradas por Joana de Ângeles. O que esta casa tem feito inicialmente, né, com os estudos de quarta-feira, é explorar que dimensão é essa, né? A doutrina espírita surge com Kardec ali em meados do século XIX, né? A psicologia ainda era um fragmento relacionado à filosofia, não era uma ciência em si. Então não existia para os espíritos elementos teóricos no mundo que pudessem serem colocados nas obras básicas, em especial o Livro dos Espíritos. Então imagina os espíritos. Como responder questões de natureza psicológica se não existe referência no mundo para que possa ter esse aporte? É um desafio. Só que as respostas, elas incluem questões que são germes da psicologia, da psicanálise e outras ciências psicológicas. E aí o que aconteceu? Quando eu li essa obra, no caso, Tiago, tu precisa ler o capítulo... Deixa eu lembrar qual o capítulo aqui que eu li, só para vocês saberem. É o capítulo 12. A obra tem 20 capítulos
E ao contrário, por exemplo, de outras obras que você tem uma história central que conduz todo o texto, ação e reação, na verdade, são pequenas histórias, né? E aí, para quem não conhece, eu vou só situar vocês. Nós sabemos que o primeiro livro, Nosso Lar, passa na colônia espiritual de Nosso Lar. Ação e reação passa, sabe onde? Em uma região trevosa. Chama-se uma mansão, é uma pequena, na verdade é uma mansão, é uma grande construção protegida que está o quê? Alocada numa região de muito sofrimento. E aí ele deixa muito claro que tipo de espíritos são esses que estão residindo nessas regiões de treva. É isso, a resposta chega a ser, nos dá um certo assombro. E quem coordena a instituição chama-se Druso. E Druso fala, nessas regiões existem milhares e milhares de espíritos que na Terra sabiam conscientemente noções de verdade, de bondade, de justiça e que por escolha própria preferiram errar. Né? Eu lembrei de mim, né? Eu lembrei de nós espíritas, que já conhecemos muito, né? Então ele fala, quando nós temos consciência das coisas e tomamos decisões de propósito em torno dos nossos interesses, a lei divina a seu tempo cobrará de nós. E essa região está povoada de espíritos. Eu me identifiquei com esses espíritos, né? O tema relacionado a compromissos e escolhas afetivas se relaciona a essa dimensão que a gente sabe que somos reencarnacionistas e, de maneira geral, pensamos assim um ponto médio, todos nós participamos da construção do nosso retorno espiritual, né? Composição familiar, quem vai ser, quem não vai reencarnar ainda, quem retorna para o grupo familiar, quem às vezes não está reencarnado, está numa condição mais, olha, é bom ele voltar para poder ajudar essa família. Todas essas composições de família fazem parte do planejamento. E André Luiz é curioso porque a gente, é uma obra, se não me engano, Missionários da Luz, posso estar equivocado, mas é uma obra que ele mostra os grandes laboratórios. Você se lembra dessa porção? Né? Manipulação do perispírito, ajustes relacionados às nossas condições, né? Ao famoso caso da mulher que virá numa condição de auxílio, ela pede, por favor, mexa no DNA perispiritual para que eu renasça feia, fisicamente feia. Então perceba que existe um grau de compreensão de como você pode, às vezes, fazer um ajuste nesse campo perispiritual, com a sua futura repercussão no campo físico. Então alguém que sabe, olha, você vai renascer muito belo, tu terás essa prova novamente, na qual você já fracassou. Então pense no campo biológico, morfogênico, que já existe esse ajuste. Só que André Luiz não fala, por exemplo, em outras dimensões. E ele fala isso de forma muito respondendo uma pergunta lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é como que a pessoa de fato participa desse processo? Além desses laboratórios, quem participa desse processo de ajustes? Olha o que eles falam. Existem grandes espíritos, profundos conhecedores da área do direito, da antropologia, da sociologia, da psicologia, que são capazes de olhar para a pessoa, estudar a história dela e fazer uma radiografia. E olha, esse caminho para ti aqui vai te ajudar. É um grau de complexidade e de entendimento do que nós somos no passado e aquilo que a gente pode ser no futuro, que nós não conseguimos entender, mas eles sabem. Esse aqui vai te ajudar. Então, nos auxiliando nesse processo, eles fazem o quê? Essencialmente no campo emocional, tu tem dívidas com tais e tais pessoas. Você se comprometeu com tal coletividade. Então, perceba que existe uma questão mais macro, a nação onde nós vamos reencarnar, a região onde vamos reencarnar, né? A cidade onde vamos reencarnar, a condição socioeconômica. Perceba que o conjunto de elos que vão se encadeando para definir o seu planejamento reencarnatório envolve questões muito difíceis e muito delicadas, que podem essencialmente ser modificadas pelo quê? O nosso livre-arbítrio. Esse que é o grande drama. E a obra ela é exemplar nesse sentido. Porque
a obra Ação e Reação, ela é dividida de forma muito interessante. Ela vai pegar uma história principal, depois as histórias secundárias, mas que mostram claramente como que a lei de causa e efeito se aplica sobre a vida de forma assim categórica. E nós não podemos nos evadir dessa lei, né? Que é a lei divina. Nesse sentido, o livro mostra que, essencialmente, quando estamos reencarnados, a gente pode, ou de forma drástica, ou de forma muito trágica, modificar o que foi escolhido no passado. O que a gente planejou realizar aqui, a gente pode modificar de forma muito abrupta, agravando os nossos débitos, suavizando os nossos débitos, né? Então, é uma coleção de histórias relacionadas a isso. Mas onde é que entra, essencialmente, o caráter desse encontro de hoje que eu quero propor a vocês? É que esse personagem, ele, abaixo da linha hierárquica dessa mansão de cuidados, que recebe espíritos daquela região de sofrimento, ele é um dos técnicos, um dos assistentes mais valorosos. E a gente sabe, toda a obra de André Luiz, alguém se aproxima de André Luiz e Hilário, que é aquele companheiro dele, venham comigo, nós vamos conhecer o que está acontecendo. Então, Silas é o guia desses espíritos, né? Lembra que eu falei que André Luiz precisou esconder na história elementos para que depois, ao final, pudesse aparecer a surpresa ou o segredo da história? O que ele faz? Existem 3 principais histórias que Silas foi escolhido para cuidar, ou sendo que uma delas é a própria história de Silas. E essas histórias elas estão tão implicadas umas nas outras que a gente vê assim: Silas tem uma dívida imensa para trás, e já vou contar para vocês o que aconteceu no caso dele. Mas chama a atenção que ele tem um problema relacionado a dinheiro. Qual é o caso que ele é colocado para cuidar? Um caso gravíssimo de obsessão relacionada a dinheiro, a uma herança. Então, o famoso caso de Antônio Olímpio é isso. Chega um espírito em condições terríveis nessa mansão para cuidados. E quando eles acessam a memória desse espírito, percebem o quê? Ele foi um grande fazendeiro, que para tomar para si a herança familiar, ele matou os 2 irmãos, Leonel e Clarindo. O que esses espíritos fazem com os desencarnados? Permanecem vivos em espírito, passam a persegui-lo. O alcance dessa história vai alcançar quem? O herdeiro de Antônio Olímpio, que está vivo ainda, que é quem de fato está em posse material dessa herança. O que chama a atenção é que o desgoverno de todas essas almas gira em torno disso, da posse, do dinheiro. E aí, quando a gente acessa a história de Silas, o que a gente descobre? Ele vivenciou a mesma coisa. Eu vou antecipar isso, que é importante a gente colocar. André Luiz, ele é mestre nessa narrativa de que forma? Ele esconde todos esses elementos. A história de Silas só aparece no capítulo 12. Então, em todos os casos que ele descreve a presença de Silas, assistente, atuando nos casos dificílimos, como ele descreve Silas? Parcimonioso, sempre sereno, enquanto André Luiz e Hilário, perturbados pelo que vem, pelo que escuta, pelo que cheiram, né? Às vezes o cheiro pútrido das pessoas adoecidas. Então, as narrativas são muito assim, tempestuosas dos quadros terríveis de obsessão, de sofrimento pós-morte física. Mas você vê Silas sereno, tranquilo, atuando de uma maneira assim, tranquila, com muita sabedoria. Há momentos em que, nesses capítulos iniciais, André Luiz pergunta alguma coisa e ele esclarece assim com uma providência, uma profunda sabedoria de causa. Antes de acessar os espíritos de Leonel e Clarindo e até a antiga fazenda, é curioso isso. Ele vira para o André Luiz: preste atenção, nós vamos para lá agora. E eu peço uma coisa a você: não interfira no que eu vou dizer, não estranhe as minhas ações, apenas observe e confie em mim. André Luiz assente aquilo, mas que fala é essa? O que ele está, em tese, pedindo a André Luiz e a Hilário? É porque ele precisa travestir de uma máscara
recuperar essas memórias de atuação, que ele também foi um bandido, que mexia com dinheiro, e se usar desse conhecimento para o quê? Para acessar aquela realidade de obsessão, convencer aqueles espíritos de um processo e mostrar: eu sei tanto quanto vocês do processo relacionado a essa questão de fortuna. É a história dele. Mas é curioso por quê? Silas permanece sereno, tranquilo, né? Então nós temos isso registrado na história de Silas, em que a história dele está relacionada a dinheiro, fortuna e dinheiro. Qual que é a história de Silas? É importante a gente contar isso. Silas vem de um conjunto de reencarnações em que toda vez que em contato com o dinheiro, com posse, ele se perverteu. Caindo, 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 caindo. E na última, o que aconteceu? Ele reencarna no núcleo familiar, em que tem 2 polos. Uma mãe católica, muito amorosa, que quer trazer o filho para a beneficência, para um caminho, né, de desvinculação com a materialidade, né, com os recursos amoedados, mas um pai que herdou uma grande fortuna. Então o filho passa a girar em torno desse polo com o pai, porque o interesse era o mesmo. Qual foi a grande tragédia? Por trás, gente, toda grande paixão, existe uma sede da alma por uma plenitude que ele não alcança emocionalmente. São substitutos. A drogadição, o dinheiro, né? E o que chama a atenção na história de Silas é que a mãe, a seu tempo, e possivelmente pelo planejamento reencarnatório, ela tem que desencarnar antes. O que acontece com o pai? Por necessidade afetiva, ele se casa de novo com uma moça de 30 anos de idade. A idade que Silas tinha nessa reencarnação gera-se um ciúme. Mas para além do ciúme afetivo com o pai, ele fala: essa mulher não pode tomar parte dessa herança. Eu vou ter que fazer alguma coisa, maquinar algum plano para tirar ela desse circuito familiar. Só que o que ele trama ele jamais imaginaria que teria as consequências gravíssimas que tiveram. O que ele faz? Ele percebe que ela é nova, ela é uma moça bonita. Ele traz para perto da família Armando, que é um primo dele, da mesma idade. E ele passa a arquitetar um movimento afetivo de aproximação dessa nova companheira com Armando, que a seu tempo vão caindo nos braços dos outros. Então, a maquinação de Silas é: eu vou fazer que dentro da minha casa paterna ela esteja com esse rapaz, e neste momento eu vou levar meu pai até o lugar e eu vou revelar o que está acontecendo. E ele faz isso. Exposta a situação, o escândalo é aberto na família. Essa madrasta, essa jovem, tem uma crise, né, uma crise nervosa tão grave que ela adoece e cai acamada. E aí o pai passa a cuidar dela e o Silas fingindo um movimento de cuidado também. Ele conseguiu o que ele queria. Só que ele não imaginava acontecer uma coisa. Ela morre. Ingestão de veneno. Passa um tempo, o pai também já está mais velho, adoecido, deita na cama, e o filho não consegue entender que agrura é essa emocional do pai. Ele pensa: deve ser porque a mãe foi embora, a nova companheira foi embora. O que ele descobre? O pai envenenou a ex-companheira. Foi o pai que envenenou. Achou-se traído afetivamente, toma uma escolha de envenenamento dessa nova companheira, e ele morre nessa condição de profundo sofrimento pela escolha que ele fez de matar a nova companheira. O que acontece com Silas? Ele perdeu tudo. O que ele mais queria era usufruir do dinheiro com o pai, e ele não pôde usufruir. Para fugir consciencialmente daquele momento e com a situação, o que ele faz? Pega o dinheiro, que é muito dinheiro, um dinheiro abundante, e ele passa a viajar pelo mundo. A gente sabe que quando a consciência busca se evadir da responsabilidade fazendo esses movimentos, a seu tempo ela vai se encontrar uma forma assim: eu não encontro conforto. Então, depois de estagiar por várias pairagens no mundo, viajar, portanto, ele retorna, é acolhido por um amigo do pai,
E aí ele naquele estado já em contato com o sofrimento, eu maquinei um plano que levou à morte uma pessoa, né? Meu pai faleceu e esse dinheiro não me traz felicidade. Com um processo já gástrico, né, por conta do nervosismo que ele tinha em torno disso, ele está na casa desse amigo do pai, desesperado, ele vai vasculhando algum bicarbonato de sódio, algo para tomar, e ele ingere uma substância que, sem querer, era veneno. Essa é a história de Silas. Ele desencarna em condições similares da madrasta, e essa é a história que ele conta para Leonel e Claurindo. Eu já estive nesse lugar de buscar dinheiro, de forma pela vingança como vocês, e essa foi a consequência dos meus atos. Nessa hora, os dois espíritos obsessores do filho de Antônio Olímpio ficam um pouco desesperados, assim, meio assustados, diante da posição, né, da fala honesta de Silas. Estou contando tudo isso, mas chama atenção uma coisa. A maestria como Silas conduz esse movimento, né? E depois ele vai buscar quem? Vai buscar a esposa de Tony Olímpio, que é a mãe do jovem que está reencarnado, para ela com chave de ouro fechar a situação de assistência dos dois espíritos. Percebam que, como está no livro dos Espíritos, ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para fazer o mal. O mal, de alguma forma, é uma escolha nossa, um desgoverno nosso. Passada a história de Silas, passa alguns capítulos, e é interessante porque a gente percebe, nossa, ele de fato merece esse lugar de ser um assistente dessa casa. Porque ele está conseguindo conduzir de uma forma tranquila, sóbria, né, toda essa condição. Só que aí acontece uma coisa. Ele está dando assistência a um grupo de espíritos, em dado momento da obra. E adentra uma mulher correndo, chorando, e fala, desencarnada, ela está desencarnada, e fala assim: Silas, me ajuda, por favor. A minha filha está prestes a cometer suicídio e eu não consigo assisti-la e demovê-la dessa decisão, porque a filha está reencarnada. Quando eu fiz esse estudo, eu não imaginei que aconteceria essa situação. É o primeiro momento em 12 capítulos que aparece uma questão de vulnerabilidade emocional no personagem Silas. Só que ela é muito sutil, muito sutil. Ela chama-se Luísa, essa senhora, e aí ela fala assim: socorro, minha pobre Marina, minha filha esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços lhe sufocaram a garganta, inibindo-lhe a voz. Aí vem a frase que eu acho que abriu uma dimensão psicológica da compreensão de quem é Silas. Ele responde assim: fala, disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, imprescindível ao entendimento da nova situação. É curioso isso, é a primeira vez que acontece isso na obra. O que acontece é que a história dessa menina chamada Marina é uma triangulação amorosa. Na encarnação atual, é um casal, no caso Marina e Jorge, eles estão em uma posição de muita vulnerabilidade social. Há uma filha de 2 anos reencarnada como filha deles, em profundo sofrimento, inclusive mental, e a mãe está prestes a pedir, a provocar um suicídio, né? A cometer suicídio. Silas corre até essa casa, não vou entrar em detalhes, e ele presta assistência e consegue fazer com que a menina não cometa o suicídio ingerindo veneno. O que acontece é que aquela criança que está reencarnada com 2 anos de idade, na verdade, ela era uma irmã de Marina que havia falecido 2 anos antes por suicídio. Por conta de quê? De uma traição afetiva. Na verdade, essa irmã chamava-se Zilda, ela era irmã de Marina e ela que era companheira de Jorge. E aí Marina tomou ele para si, né?
o conquistou, levou a uma condição, um apaixonamento, e aí Jorge está noivo dessa moça, noivo de Zilda, e aí ela começa nesse movimento, o conquista, e Jorge chega e fala assim: me desculpe, Zilda, mas eu não posso ficar contigo. Eu me sinto agora enamorado e apaixonado da tua irmã Marina. Ela recebe aquele impacto daquele momento. Ela sente aquilo, mas na mesma noite ela comete o suicídio, ingerindo formicida. Essa história nos chama a atenção, para nós espíritas, para que a peculiaridade de um suicídio, a gente escuta muito isso, né? Desencarnou nova, vai passar muito tempo sofrendo, né? Por conta desse processo depurativo que tem o suicídio. Mas nesse caso não, ela foi imediatamente assistida e levada para essa casa de assistência. O que contraria essa regra comum, essa análise comum relacionada ao suicídio. O que isso tem nos ensinado é que cada espírito é um espírito, cada história é uma história, cada grau de responsabilidade é um grau de responsabilidade e cada desencarnação é uma desencarnação. Né? Então, a pergunta é por que esta história mexeu tanto com Silas? É estranho isso. Há fatos relacionados aí, né? Suicídio por ingestão uma ingestão relacionada a veneno, né? Mas o que tem a ver isso? Por que a história anterior relacionada a dinheiro não mexia com ele? Eu já li esse livro, gente, eu acho umas 4 ou 5 vezes, eu nunca tinha observado isso. Para a gente entender essa questão, a gente tem que pensar o seguinte: vejamos um eixo temporal em que a gente consegue perceber passado, presente e futuro de Silas, né? E aí o presente, o que você tem? Ele está lá ele está lá nessa mansão, vou botar aqui. Ele está lá naquela mansão, tá? Então o que acontece? A experiência relacionada a dinheiro, a ingestão de veneno, são temas muito difíceis, né? Suicídio, traição afetiva, né? Eles estão relacionados a um passado de Silas. É curioso que essa questão relacionada ao dinheiro, ele no presente parece lidar com isso emocionalmente com muita tranquilidade. Mas esses temas relacionados ao afeto, parece que afetaram ele profundamente. A questão que pega aqui é qual a relação que isso tem, qual a história relacionada Marina, Jorge e Isilda, né, com a história de Silas. A conexão aqui, gente, é interessante porque ela acontece da seguinte forma. Silas já está há um bom tempo na mansão e o que ele fica sabendo? Teu pai aceitou reencarnar. Tu topa reencarnar? A mãe está junto também, vamos reencarnar todo mundo junto? Qual que é o problema? Tem uma personagem que não apareceu aí nessa história, a madrasta. Cadê a madrasta? Sem ela não tem como reencarnar o grupo. Cadê ela? O que ele fala? Não sei. Ela está perdida. Aonde? Aí nessas regiões. Nós não a achamos ainda. Então não tem como ele voltar com o grupo familiar sem essa madrasta. E na nova configuração familiar, olha que interessante. Na história passada desse trio aqui, tá? Jorge e Zilda, na encarnação anterior, eles eram um casal e Marina era outra mulher que intervém aqui e rompe essa relação. Para a etapa de reajuste, o que fazem? Você agora, Marina, virá irmã dela, irmã consanguínea, e precisará respeitar essa relação. Ela repete o mesmo erro de novo. Né? E o que é interessante? E aí vem essa questão que ajuda a gente a entender como é difícil a gente lidar com as questões emocionais. Silas sabe que quando a madrasta for encontrada, ela virá como? Irmã.
Ele será o primogênito, assim como Marina era a primogênita, tinha que proteger a irmã e não protegeu. Silas sabe que vai encarnar como primogênito e essa será a sua irmã. Tanto a madrasta que no futuro virá com um problema relacionado à saúde mental, um quadro de debilidade psíquica, assim como Zilda reencarna depois de ingerir o formicida, com debilidades físicas, debilidades mentais. O que está acontecendo? Ele está percebendo que esse quadro da encarnação desse grupo aqui é o futuro dele. É isso que faz ele tremer nas bases, entende? É isso que faz ele pensar assim, meu Deus do céu, eu estou sendo colocado a cuidar de uma situação, já cuidei de vários casos, mas esse evidencia o quê? Eu não sei se eu vou ter sucesso na nova empreitada. Porque primeiro, eu tenho que achar a madrasta primeiro, organizar isso e reencarnar. Então, o que chama a atenção, e aí é bacana a gente colocar de forma muito interessante, é nós estamos, vamos colocar assim, no campo das esferas espirituais, vamos colocar que o nosso lar está numa região umbralina, mas a mansão está numa região bem mais complicada. O que André Luiz faz nesse livro de forma maestral é mostrar o quê? Nós vamos descer a uma região mais complicada e nós vamos pegar personagens que já têm um grau de amadurecimento, mas são profundamente humanos, muito próximos à nossa condição, né? Aparece alguém importante aqui, por exemplo, numa escala espiritual, aparece um ministro da regeneração Sânzio, que aparece em nosso lar. O que é interessante pensar? O Sânzio é quem decide que a Zilda precisa reencarnar como filha desse casal, depois de ela ter cometido suicídio. Perceba, a decisão é dele. Voltamos àquela ideia, a compreensão que ele tem das coisas é muito profunda. E é engraçado que o texto não explora isso. Mas sabe como é que chama essa menina quando reencarna? O casal deu o nome para de Nilda. Não fala sobre o processo de lutamento desse casal. A minha irmã cometeu suicídio por conta dessa nova relação minha e sua. Isso não é tratado na obra, não é explorado esse aspecto psicológico. Mas olha que interessante. Será que um processo de culpa, uma tentativa de reparação, nomeio a criança de Nilda, é um nome muito parecido. Mas tudo bem. Então, o que a gente tem que pensar é que no campo do comportamento emocional, as questões emocionais são as questões que muitas vezes derivam e conduzem o nosso comportamento e que provocam desastres, problemas. Quando me tornei espírita, eu achava que essas questões são tranquilas, basta ler o Evangelho. Não é. É muito difícil, é muito complicado. Então, eu queria que vocês, a seu tempo, lessem essa obra. Não vou dizer qual que é o segredo da história, mas leiam essa obra. E a gente vai encerrar aqui. Eu sei que foi uma coisa muito corrida, mas uma coisa que eu pensei, eu vou finalizar com duas coisinhas interessantes. Como os espíritos não tinham conhecimento, podiam trazer um conhecimento psicológico à época, olha essa questão aqui. Questão 386 do Livro dos Espíritos. Dois seres que se conheceram e se amaram, podem se reencontrar em outra existência corporal e se reconhecerem? Olha como é que eles respondem isso. Reconhecerem-se, não. Sentirem-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm uma outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. É poético. E a gente tem estudado na quarta-feira quais são os aspectos psíquicos que de fato atraem as pessoas, né? Eu sempre perguntei isso, né? Poxa, eu reencarnei lá no Rio Grande do Sul, e reencontrei minha esposa em Brasília. O que governa isso? O que dirige isso, né? Para a gente encerrar, eu queria dizer para vocês um texto que ele é muito importante. O mundo de hoje a gente observa muito o comportamento das pessoas, a forma como as pessoas se comportam moralmente, e a gente tem um intuito muitas vezes de querer fazer um julgamento, uma avaliação moral do comportamento afetivo das pessoas. E esse texto de André Luiz, Sinal Verde, vou me encerrar com ele, é rapidinho.
Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista, em assuntos de amor, raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra, os compromissos do coração, está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. O ponto nevrálgico da existência humana, por aquilo que temos estudado, é o campo emocional. Intelectualmente a gente pode ter uma segurança, mas a parte emocional, psicológica, ela chega nesse século XXI com um desafio de compreensão de quem nós somos de verdade, né? Gente, é isso. Eu tinha que falar muita coisa, mas na verdade eu peço desculpas pelo pequeno imprevisto. Mas é isso. Vamos pensar, leiam a obra e façam suas cogitações, as suas reflexões, tá bom? Muito obrigado.